Paz de Deus a todos, Deus seja louvado. Mais uma vez eu venho aqui abrir esse vídeo para falar de um assunto interessante, né? Que eu tenho visto ontem pela internet, né? No TikTok. Tem uma jovem muçulmana de Santa Catarina, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela abriu uma live ontem à noite, né, com vários seguidores cristãos, né? E a maioria desses seguidores cristãos, com certeza eram seguidores que pouco conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, para querer debater com ela acerca do Evangelho de Jesus Cristo e até mesmo da religião muçulmana, né? E irmãos, o tanto que os cristãos apanhava, né, com perguntas, com respostas, né? Sem entendimento, sem sabedoria daquilo que está falando, sabe? É, umas respostas. A jovem muçulmana tinha muito conhecimento do Alcorão, né? E dos livros muçulmanos que eles carregam para si, né? É, irmãos, quando você vai debater uma coisa com alguém de outra religião, você tem que saber o que você está falando, né? Não é abrir a boca de qualquer forma e falar lorota, né? Você tem que ter entendimento, tem que ter discernimento, né, bíblico, para você poder debater com a pessoa, né? Aquilo que você deseja saber ou aquilo que você quer de qualquer forma enfiar na goela da pessoa. Primeiro que ela tem a religião dela, ela é muçulmana, né? E muçulmanos não se converte com meia dúzia de palavra de outra religião. Ele não vai se converter à toa, né? Eles têm uma mentalidade formada, eles têm uma ideologia formada e eles seguem a ideologia deles. Se você quer ter interesse de saber da religião deles, pergunta da religião deles, né? E compara com aquilo que está na Bíblia. Até aí é um debate assim, é saudável isso daí, né? Agora, se você quer entrar numa live dessa para ficar debatendo a palavra de Deus, para ficar querendo empurrar, né, para eles a doutrina cristã, o ensinamento cristão, eles não vão receber da forma que nós recebemos, tá certo? Eu entendo, irmãos, que Deus levantou, além do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, Deus levantou outros reinos espirituais na terra, né? Porque tudo faz parte de Deus. Ainda que a religião pende um pouco para aquilo que a gente pensa que é o mal, né? Porque na verdade o mal para Deus não é o mal que a gente ingere para nós, né? O, a Bíblia diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Está escrito lá em Salmo 139. Depois, quem quiser dar uma lida lá. Diz que para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa. Entendeu? Então para Deus não existe bem e mal. Existe a justiça de Deus. E a vontade de Deus e a permissão de Deus, né, na nossa vida. Então, se você for debater diabo com muçulmano ou com judeus, você pode esquecer. Se você for querer debater o diabo, isso, para eles não existe o diabo, né? Para ele não tem isso, não existe isso daí na crença deles. E também, na verdade, não existe para nós também cristãos. É porque a forma que a gente entende as coisas, os ensinamentos de Cristo, né? É porque o próprio Jesus ele fala do diabo. Mas o que é o diabo? O diabo é aquela pessoa, pode ser qualquer um. Qualquer um pode ser um diabo, qualquer pessoa pode ser um diabo, dependendo das ações dela. O diabo é tudo aquilo é tudo aquilo que causa dano, que sabe, que humilha, né, que causa dano para os teus sentimentos, para tua vida, né? Então esse é o diabo. O ser humano pode ser um diabo. Um espírito mau pode ser que venha querer fazer justiça, pode ser um diabo, né? Dependendo da forma que ele vai agir com você. Entendeu? Então o diabo não existe. Existe anjos que Deus levantou, que Deus formou,
né, para a glória do seu nome, né, e para a sua criação e para o seu propósito. Isso existe, mas realmente, se você for contestar mesmo, né, existe espíritos demoníacos, existe espíritos maus, existe espíritos demoníacos, né, que vivem na região mais baixa do céu, né, que é aqui a terra, que eles estão acima de nós. O abismo é uma prisão espiritual. O abismo é uma prisão espiritual, é simplesmente isso, né? Então entenda, a gente pode entender as coisas de algumas formas, né? Por exemplo, quando a gente compreende a Bíblia, né, de uma forma muito errada, né? Nós cristãos compreendemos a Bíblia de uma forma muito errada, porque muitos pastores ignorantes nos tempos antigos, né, colocou na nossa cabeça que Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador, né? Aí depois vem um fala que não. Mas se você perguntar para a maioria do cristão, Jesus Cristo é Deus, eles vai falar, é Deus. É Deus, é o Criador, é o Criador. É o Deus Criador. Se você for perguntar para um pastor, teólogo, estudado, né, que entende de outras religiões, ele vai falar que não, que Jesus Cristo não é Deus, né? Mas ele já vai falar que Jesus Cristo já existia antes da criação, né? Até aí tudo bem, que realmente Jesus Cristo já existia antes da criação, né? Isso daí é correto, mas afirmar que Jesus Cristo é o próprio Deus já é um grande erro, né? Uma grande falta de entendimento, de discernimento daquilo que lê na Bíblia, daquilo que entende ou daquilo que foi ensinado. Porque nós somos ensinados no reino cristão na terra, tem vários tipos de ensinamentos, né, com relação acerca do cristianismo, acerca do próprio Jesus Cristo, né? Só que de maneira nenhuma você vai ouvir Jesus falar que ele é o próprio Deus. Ele sempre se coloca como filho do homem, né? Ele sempre, nos momentos difíceis dele, rogava a quem? Ao Pai, a Deus, ao Criador, entendeu? Então, a gente não pode ser ignorante, irmãos, para entrar numa live de uma pessoa entendida, né, daquilo que está falando, sabe daquilo, quer dizer, não sabe plenamente, né? Porque, por exemplo, eu não sabia que o muçulmano ele não segue os 10 mandamentos de Moisés. O muçulmano não segue os 10 mandamentos de Moisés. E isso daí eu ouvi pela boca da jovem, né? Que eles não seguem os 10 mandamentos de Moisés. Porque se eles seguissem os 10 mandamentos de Moisés, eles não poderiam assassinar, matar ninguém, independente se que fosse de religião nenhuma, né? Eles não poderiam ter essa prática. Eu perguntei para a menina, o Deus que você serve é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ela disse, é o Deus. Eu falei, então o seu Deus é o mesmo Deus do cristão e do judaísmo, né? É o mesmo Deus. Agora a forma, a doutrina que Deus, que eles adquiriram para ele, né, segundo o conhecimento e o entendimento que eles têm de Deus, é aquela ali. O muçulmano, ele é um Estado Islâmico. O Estado Islâmico, né, que tem como religião muçulmana, né? Eles carregam aquela doutrina, a doutrina de Maomé, a doutrina, né, algumas doutrinas de Moisés, né, como leis, né, leis implantadas no seu próprio estado, né, no seu próprio país. Então eles vivem aquela como regra, né, os países muçulmanos vivem os ensinamentos de Maomé e os ensinamentos de Moisés, como regra de vida, como princípio de vida, como regra de leis, né, na terra deles. Então é dessa forma que eles vivem. Eles têm a doutrina deles. O judaísmo, por crer no Criador, também tem a doutrina deles, baseada também nas leis de Moisés e nas leis abraâmicas, né, que é as leis abraâmicas, né, que é uma outra parte ali, né, além daquilo que eles seguem de Moisés, tá certo? E nós cristãos já não temos assim uma doutrina de princípio de vida,
né? Embora que muitas leis no nosso país é baseado também nos 10 mandamentos de Moisés, né? Não matar, não roubar, não adulterar, né? Só que o que adultera aqui já não, né, já não segue a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz que o adúltero tem que ser morto apedrejado, então essa parte nós não seguimos, né? Graças a Deus que nós não seguimos, porque eu acho que ninguém tem que tirar a vida de ninguém, né? A vida é sagrada, é um dom que Deus deu para nós. Quem está aqui na Terra, né, recebeu o dom da vida, de viver e de se consertar na Terra. No meu ponto de vista, dentro daquilo que eu conheço dentro da Bíblia, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para um propósito, e o propósito é com nós mesmos, né? De crescer espiritualmente, né? Chegar a um nível espiritual adequado para que Deus venha nos dar um bom lugar, um bom caminho, né? E para que haja paz, para que haja amor, para que haja justiça, né? Naquilo que Deus tem projetado, né, para nós, tanto no momento presente quanto no momento futuro, né, no momento vindouro. Então nós temos que entender as coisas, né, que a gente lê na Bíblia, né, procurar buscar de Deus entendimento, discernimento, né, conhecimento, porque às vezes você pode ler uma Bíblia, mas não entender nada que você leu, né? E o discernimento, ele vem conforme Deus vai te dando o entendimento, ele também te dá o discernimento daquilo que é verdadeiro, né? Infelizmente o cristianismo, ele é meio deturpado no nosso país, né? Isso vem já das tradições católicas, né, lá de Roma, né? O cristianismo em Roma já começou todo errado, né? O verdadeiro cristianismo não é o da Igreja Católica, não é adorando, reverenciando os santos, canonizando os santos, né? Pessoas que já viveram na Terra, como se fosse um intercessor, um mediador, né, entre Deus. Não é nada disso, né? A Bíblia, Jesus fala que o único mediador entre a humanidade e Deus é Ele. Então, como nós fazemos parte do reino de Cristo, Cristo intercede por nós. Ele é o nosso advogado diante das nossas falhas, diante dos nossos erros, na presença de Deus, né? Agora, interceder é uma coisa, se Deus aceita os nossos erros é outra, né? Mas Ele intercede, né? E Deus, ele aplica a justiça, né? A justiça, o juízo, né? A retidão que Ele determinou para todos os povos, né? Então, existe outras religiões de peso? Existe o hinduísmo, né? O budismo, né? Que vem aí o espiritismo, né? Que vem crescendo, que também é um reino na Terra, mas um reino não baseado no cristianismo, né? Não baseado assim, um reino individual, né? Ali onde a crença deles, a fé deles atinge aquilo que eles pensam, que eles imaginam, né? Ou que eles receberam de alguma entidade, não sei, né? Isso aí é uma coisa espiritual, as coisas espirituais discernem espiritualmente. Então, cada religião tem a sua crença, a sua fé, né? Porém, nem todas leva a Deus, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, uma palavra importante, que pelo fruto você conhecerá a árvore, né? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, né? Você consegue discernir se vem de Deus, se é aprovado, se é benéfico ou não, né? Então, pelos frutos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, né, você pode discernir uma pessoa boa e uma pessoa má, né, na Terra. Então é assim que a gente discerne uma pessoa que é de Deus. E ela não precisa ser da tua religião, da tua fé, da tua crença para ser de Deus. Deus vai julgar toda a humanidade em cima de uma balança, entendeu? Tudo será colocado na balança. A Bíblia diz isso, diz lá no Antigo Testamento, né? Agora Jesus, ele falou assim, olha,
se você se você confiar em mim, se você acreditar nos meus ensinamentos e se você seguir os meus ensinamentos, né, em obediência, você vai se elevar espiritualmente a um nível alto e não vai precisar passar por muitas coisas que as outras religiões ensinam, como o judaísmo, né? Ensina muitas das vezes a reencarnação, o purgatório. Eles falam do purgatório, só que não é chamado purgatório, é outro nome que eles dão, mas é um purgatório que a Igreja Católica fala, né? Que a Igreja Católica herdou deles esse negócio de purgatório, né? Herdou do judaísmo. Então, Jesus ele está falando dessa forma: olha, se você obedecer os meus ensinamentos, se você seguir os meus caminhos, você não vai precisar passar por todo esse processo espiritualmente, né? Depois que você sair da terra, né? Porque a gente não pode ser incrédulo e ignorante, irmão, e achar que o mundo espiritual é só aquilo que a gente entende na Bíblia, né? Porque isso aí é muita ignorância, irmão. É ter uma mentalidade muito inferior àquilo que Deus determinou dentro da Bíblia. Sabe, você entende? Então, temos que ter coerência naquilo que nós falamos, naquilo que nós buscamos, né? De entendimento, de conhecimento, né? Temos que saber o que a gente vai falar. Então, essa jovem muçulmana, ela dava um banho né, de debate, né? Com os cristãos que se colocava ali, se aventurava ali, né? E aí quando eu soube que os muçulmanos eles não seguem os 10 mandamentos, aí eu fiz uma pergunta simples para ela: por que que vocês não seguem os 10 mandamentos? Eu queria saber dela, não por debater nem por ignorar, mas só por saber o motivo, né? Porque a gente buscar o conhecimento, irmão, conhecimento é algo precioso, né? Então eu vejo isso, conhecimento é algo precioso, né? Que o ser humano pode buscar, né? Para sua vida. Então eu quis saber, só que ela de forma nenhuma me respondeu. Eu mandei 3 mensagens para ela e ela não quis me responder. Talvez nem ela sabia o porquê direito. Porque afinal de contas as pessoas não sabem de tudo da sua religião, né? Ela é uma jovem ainda, talvez ela tá buscando conhecimento da religião dela. Ela é brasileira, né? De descendência talvez, né? De descendência árabe, talvez, ou né? Não sei. Então, ela não me respondeu e eu fiquei no vazio. Fiquei curioso para saber o porquê que os muçulmanos não recebem os 10 mandamentos. Aí eu discerni, eu deduzi que talvez eles não recebam os 10 mandamentos por conta né, das leis deles, né? As leis severas que eles implantam nas nações, nos países, nos locais onde eles vivem, né? Onde eles vivem é onde eles proclamam o islamismo, né? Então talvez seja por isso, porque ali os 10 mandamentos impediriam eles de cometer vários atos ali né, que traz consequência para a vida deles, querendo ou não traz, porque a gente, por mais que a gente tenha o temor de Deus e busque a Deus, mas Deus não tem o injusto por justo, né? E certas atitudes humanas, né, quando se trata de tirar uma vida, algo muito sério isso daí, né? Você tirar uma vida de uma pessoa, mesmo implantando leis, né, que a pessoa tenha ciência de que aquilo existe o mundo espiritual, né? E o mundo espiritual, ele é forte, ele é muito mais forte do que nós, né? As potestades, os principados e as potestades, eles têm muito mais poder do que nós. Eles têm poder para influenciar uma pessoa a cometer o mal, o mundo espiritual, né? Eles têm poder de te induzir de uma tal forma de você cometer atos que você jamais imaginaria que você poderia cometer. Então, poucos têm noção disso,
né? Mas infelizmente é assim, só que Deus está acima de tudo, né? Quando você busca a Deus, quando você clama a Deus, né, na sua dignidade, né, na sua prudência, né, na sua sinceridade, na justiça, na retidão, Deus ele ouve, e aí é onde que entra Deus na vida do ser humano, né? Entra Deus na vida da pessoa, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se você plantar, semear a Deus na sua vida, né, e se refugiar em Deus e confiar em Deus e clamar a Deus as suas necessidades, Deus ele vai estar sempre na tua vida, né? E sempre se colocando, né, com humildade diante de Deus, porque existe muita gente soberba falando com Deus, e aí Deus ele tem os seus critérios, né, dentro da sua palavra, dentro daquilo que ele determinou para cada um de nós. Então que Deus abençoe a todos, que o nome de Deus seja glorificado, bendito, né, por todos os povos, nações e línguas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus a todos, Deus seja louvado.